E vamos ouvir agora o que o Espírito tem a dizer à igreja. Já louvamos, cantamos, aplaudimos. Isto tudo nos sensibilizou muito. Semeamos na obra de Deus para que a igreja cumpra os seus planos eternos da grande comissão. E agora vamos abrir a Bíblia. A boca de Deus se abrirá para a igreja. O tema da família é fortalecendo a família com a oração da fé. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, a carta de Paulo, a 10ª carta de Paulo à igreja. E ele diz aqui no capítulo 11, versículo 6: de fato, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe, e que se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Que palavra, que bênção de Deus. Vamos ouvir Deus falar, vamos ouvir o Espírito Santo se revelar à igreja. Segure a sua Bíblia com paixão, com prazer, com amor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu trago em minhas mãos a palavra, mas também eu trago guardada em meu coração e na minha mente a palavra de Deus, a palavra sagrada, a Bíblia, a palavra por excelência. Em nossas mãos está o pão da vida. Não nos alimentamos apenas de pão físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está aqui. E esta palavra é como uma semente que será semeada agora no coração dos eleitos de Deus. Esta semente vai germinar, vai dar frutos tremendos, e nós vamos viver pela palavra. A palavra nos ensina a viver de forma vitoriosa. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, noiva de Cristo, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. A maioria dos que estão aqui, gerados pelo altar deste apostolado. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Todos nós, todos, do apóstolo ao obreiro da igreja, queremos ver mudanças profundas e eternas na nossa vida e na nossa família, porque isso é promessa. O Senhor disse que nós teríamos a possibilidade de viver em novidade de vida. Novidade quer dizer sempre o novo. E você sabe, desejar ver mudanças da família é algo muito nobre, porque só o nobre projeta coisas nobres. Então, por que nós queremos fazer desta proposta uma alavanca de vida espiritual? É porque há situações que às vezes chegam ao meu conhecimento muito difíceis. São pessoas que chegam às vezes com o casamento em ruínas. Às vezes a saúde está tão precária, às vezes são relações interfamiliares cortadas, outros com problemas de inadimplência financeira,
desemprego, pessoas com feridas emocionais graves. E claro que a igreja tem que dar uma resposta a todos. Igreja não é um tribunal. A igreja é uma escola de vida. A igreja é também um hospital. E algumas pessoas chegam em estado grave, em tempo de CTI à igreja. E a igreja tem que responder, dar respostas às pessoas. E eu queria lhe dizer que eu afirmo isto, que através de nosso Senhor Jesus Cristo, através deste dom maravilhoso que é o dom da fé, nós podemos entender que o Senhor é mais forte do que qualquer adversidade que eventualmente uma família esteja vivendo. Ele é mais forte. Então, chegamos a uma hora muito importante nas questões familiares, que nós já estamos abordando desde janeiro próximo passado. E a hora, chegamos a setembro, é hora de começarmos a ver mudanças. É hora de começarmos a ver uma postura do marido como homem de Deus, da esposa submissa, dos filhos, honrando pai e mãe. O Senhor vem insistindo nestas questões desde 1º de janeiro. Você não pode ouvir uma mensagem, 2, 13, já lá vão 8 meses e meio de pregações e não ver mudanças. Mas efetivamente, algumas pessoas ainda não viram mudanças na sua vida familiar. E eu quero lhe dizer, e é o ênfase desta manhã, que nós vamos mostrar a você o que é a vida familiar quando ela tem uma estrutura de oração. É aqui que está o segredo da mudança. É aqui, no ênfase da oração. Então, o tempo que estamos vivendo é um tempo de dirigir nossa vida, nossa mente para Deus, porque a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais por nós. Então, eu preciso que você tenha paciência hoje para ouvir o ênfase que o Espírito quer dar nessas questões da oração. Porque quem ora é a pessoa que demonstra que depende humildemente de Deus. Quando você ouvir uma pessoa dizendo: eu me garanto no meu taco, fuja desta pessoa, porque esta pessoa é carnal. Olha, eu tenho 42 anos de vida espiritual e eu não me garanto nada na minha carne, zero. Então a pessoa que tem ênfase na vida de oração é a pessoa que demonstra depender humildemente de Deus, porque a oração é uma prática da igreja de Jesus que traz vida vitoriosa à família. Oração é o combustível da vida espiritual. Oração tem um papel, e tem que ter na vida do povo deste ministério, significativo, porque este ministério, começando pelo seu líder, valoriza a oração. Nós somos uma igreja intensa na vida de oração. Então, vida de oração é vida íntima com Deus. É a nossa forma de nos comunicarmos diretamente com Deus. E eu vou lhe dizer, amado, só há transformação numa família quando a família está envolvida com Deus em oração. Oração é o nosso elo com o Senhor. E eu quero despertar isto no seu coração, para que você não viva passando mês, entrando mês, passando ano, entrando ano, dizendo: mas eu não estou vendo efetivamente nenhuma mudança na minha vida ou na vida da minha família. Oração é o nosso elo com Deus.
Veja que no livro de Atos dos Apóstolos, a oração foi o primeiro movimento da igreja. A igreja, quando começou, os primeiros que se reuniam debaixo da presença, da manifestação do Espírito Santo, eles tinham uma busca intensa pela presença de Deus. Amados, vou lhes dizer uma coisa, não há outro caminho. Olha o que diz Atos: todos, portanto, isto tem que ser a prática da nossa vida, de todos. Não adianta termos só 300 pessoas orando com o apóstolo. Tem que ser todos. Perseveravam, olha aí outro fato. Todos, quer dizer a igreja toda, todas as famílias. Perseverando, quer dizer que não é uma coisa que eu faço de vez em quando e de quando em vez. É necessário uma perseverança de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, o resto da vida. Todos perseveravam unânimes, quer dizer que era um desejo do coração de toda a igreja. E o que eles faziam? Em oração. Isto foi o primeiro movimento da igreja. Na igreja da Bíblia não há uma semana de fogueira santa. Não existe isso aqui. Não há uma semana, e eu vou dizer, fala a Deus, não há uma semana em que a igreja oferece sal e óleo e paninhos e tecidinhos e amuletos. A igreja que nos trouxe até o dia de hoje era uma igreja onde todos quer dizer do pastor ao obreiro, todos os ministros, todas as famílias perseveraram, eram unânimes, estavam todos em oração. Lá estava a mulher, estava Maria, mãe de Jesus, os irmãos dele, toda a igreja. Então eu venho hoje com muito temor e tremor, pastor Túlio. Isto é um apelo do Espírito Santo. É um apelo do Espírito Santo. Convidar a todos para que perseverem unânimes em oração, porque oração foi o primeiro movimento da igreja. O resto que se faz hoje é mercantilismo, é fazer negócios com o povo de Deus. Então, sem oração, não vai acontecer nada na tua vida. Com oração, você vai ter resultados fantásticos. Fantásticos. Em Atos 2:42, diz outra vez: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem que haver perseverança. Gente, a gente não pode botar a mão no arado, depois tirar a mão no arado, depois vir domingo, depois já não vem domingo, depois que tem chuva, que tem sol. Isso não é perseverar. Amado, eu estou nisto há 42 anos. Eu me recordo em Lisboa, eu ia para a igreja em carrinho de rodas, depois em muletas. Eu nunca faltei a um culto. Porque a perseverança é a arma do crente. Se você não é perseverante, você acha que a vida se conquista overnight, de um dia para o outro, de uma noite, vai, eu já conquistei. Isso exige cabedal, exige endurance, resistência, perseverança. Diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Portanto, eles tinham comunhão, estudavam a doutrina, ainda não era a doutrina de Paulo, né? E eles tinham comunhão, partiam o pão, faziam a ceia do Senhor, mas eles perseveravam também em que? Nas que? Diga orações. Nas que? Orações. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Eles perseverando na doutrina, na ceia, na comunhão. E diz o versículo 43 que por causa disto, da oração, em cada alma havia fofoca à beça do Facebook. Não, mas no Snapchat, no blog, no Instagram. Não. Havia o quê? Temor. Olha, a pessoa que ora não tem espaço para carne. Porque quando ele vai à presença íntima com Deus, e eu vou lhe ensinar isto hoje, amado, o indivíduo que realmente se humilha diante de Deus, ele é exaltado por Deus. Mas o indivíduo que se exalta, amado, ele é humilhado. Diz que em cada alma havia temor. Você sabe o que é o temor de Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Não é a esperteza do homem, é o temor de Deus. Eu temo e tremo, eu reverencio, eu levo isto a sério. Isto é temor de Deus. Se havia temor, e quando há oração, e há temor, e há perseverança, olha o que acontece. Olha lá, está aqui no telão. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quer dizer que Deus só se manifesta onde há vida de oração. Que oração dá temor, amado. Oração provoca temor no coração. Ou você acha que você tem vida de oração e pode ter uma vida concomitante e paralela de pecado ou de erros na vida? Não dá, porque o Espírito Santo da hora diz: acorda, cara. Atos 4:31, só para você acrescentar na tua apostila, ele diz assim: tendo eles orado, amado, tendo eles orado, tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, ousadia, anunciavam a palavra. Resultado de quê? Da oração. Só há mudanças na vida da igreja, na vida das famílias, quando há vida de oração. Por quê? Porque a oração é a resposta de Deus à sua obra. Oração tem que ser central, o foco central da igreja e o foco central das famílias. Pela oração, nós cremos que Deus realmente, amado, transforma vidas, famílias, situações. Nós, neste ministério, eu vou lhe dizer uma coisa, olhe agora para o seu anjo, por favor. Nós, neste ministério, não acreditamos nem confiamos na engenhosidade humana. Acreditamos. Paulo diz: nós não confiamos na carne, porque a carne tem uma engenhosidade para tentar trapacear a obra de Deus, para tentar fazer a carne. Você sabe, a carne para nada aproveita. Então agora a igreja vai fazer um curso de marketing com um coach, que vai vir da onde, não sei, para ensinar a driblar Deus. Mas não tem driblação com Deus. Ou você é ou você não é. Ou Cristo é tudo na tua vida, ou Cristo não é nada na tua vida. Estás a entender? Então nós não confiamos na engenhosidade. A carne trama muitas coisas. Vou dar um jeito em Deus. Nós não confiamos em nós próprios. Nós confiamos no Salvador. Então nós acreditamos que a oração gera transformações. E eu vou lhe dizer, atenção, nada é mais importante do que uma vida de oração. Não há êxito sem oração. E vamos deixar isto claro. Isto é inegociável neste ministério. É inegociável. Esta igreja tem um foco na revelação da graça, no louvor a Deus, mas nós temos um foco na intimidade, na comunhão dos santos com Deus. Isto é inegociável. Nada é mais importante do que isso, amado. A solução para tudo, na tua família, no nosso estado, nosso município, nossa nação, começa aqui dentro da igreja. Olha o que ele diz a respeito da oração em 2 de Crônicas 7,14. Se o povo espiritista, se o meu povo, diga, eu sou povo de Deus, que se chama pelo meu nome, nós chamamos Jesus, se humilhar, não é engenhosidade para dar um jeito e passar a perna a Deus. Disse, se humilhar, reconhecer humildemente que depende de mim, diz o Senhor, e orar, e me buscar, e se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar pecado, eu vou sarar o Brasil, eu vou sarar esta... Depende, olha, amado, o nosso futuro depende desta manhã. Depende desta manhã. Se o meu povo, você acha que Deus está esperando um macumbeiro espiritismo botar lá uma vela para resolver os problemas das famílias ou do Brasil? Há muitos anos, nós temos evangelho no Brasil há 166 anos.
As igrejas que fazem diferença neste Brasil, e nós temos aqui um representante de uma igreja poderosa, Assembleia de Deus, são as igrejas, pastor Antônio, de oração. A gente no passado brincava, tem as irmãzinhas do ciclo de oração. Amado, as irmãzinhas do ciclo de oração é que sustentam as igrejas. Em algumas igrejas que eu conheço, tem uns porões debaixo do púlpito, umas salas, ficam lá as pessoas. E o meu sonho é este. Você sabe qual é o meu sonho nesta igreja? É termos aqui na igreja 24 horas de oração. Nós temos aí um monte de capelas, temos 15 mil membros, se for um por um, vai dar de 3 em 3 anos vir aqui e termos 24 horas incessantes. Entra um sacerdote, sai outro, entra um sacerdote, sai outro. Amado, eu vou dizer um negócio, a gente vai mexer com este país, pô. Você vai mexer com a tua família, você vai mexer com todas as áreas da sua vida. Então nós precisamos dizer, se o meu povo, por isso é que em 1 Coríntios 2,9, o Senhor disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? Quem é humildemente dependente de Deus. Deus não está em busca do espertalhão, engenhosidades. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma vida qualquer, mas depois eu vou fazer um jejum de 7 dias, acabou. Ou então eu vou dar uma pernada num irmão da igreja, e depois eu faço uma vigília de 4 noites, está resolvido. É vida de intimidade com Deus. Eu quero que você tenha, a partir de hoje, na tua família, uma família de oração. Você tem ideia quantas orações são feitas durante um culto? Além do cinturão da oração da madrugada, nós chegamos aqui em cima, faz uma oração lá em cima com os bispos. Aqui embaixo está sendo feita oração pelo dirigente do louvor. Aí começa, na hora que o apóstolo chega, é outra oração. Na hora do ofertório é outra oração. Na hora da mensagem é outra oração. Após a mensagem é outra oração. Amado, nós somos uma igreja que vive disto. Nós não vivemos, bispa, de engenhosidade, para dar um jeito no que Deus diz. O que Deus diz é que está certo. Aí eu não tenho uma gaveta aqui no púlpito assim, eu faço um monte de coisas erradas, aí eu abro a gaveta e digo, foi o diabo, olha aqui o diabo. Aí vamos jejuar por causa do diabo. Aí jejua, fecha a porta e deixa o diabo. Então o diabo é que é o culpado de tudo. Amado, o diabo é a nossa carne se nós deixarmos. E chega o velho Adão que está aqui. Por isso é que ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, quando Deus usa o povo? Quando o povo muda. Eu às vezes tenho tempos de muita intensidade, outros de menos intensidade, mas a intensidade, a potência que eu coloco nesta questão é formidável. Eu não preciso, às vezes não, 99% das vezes não preciso do despertador. Eu ponho por uma questão ética, mais nada. Mas o Espírito chega àquela hora, pá, eu fico olhando para o relógio, eita, já 4 horas da manhã, 4:30. Será que está errado? E o Espírito, não está errado não, garoto. Vamos lá, levanta. Senhor, mas está um frio gostoso. Levanta. Aqui não resolve nada. Então, oração é importante porque, apóstolo, e o senhor vem promovendo isto hoje à igreja, porque oração é muito poderosa. Só através da oração em nome de Jesus é que você vai experimentar uma vida de mudanças. E eu sei que alguns dos irmãos querem desesperadamente uma mudança na sua família. Desesperadamente. Então eu preciso que você seja corajoso, corajosa, ousada e diga, a partir de hoje o meu anjo está dizendo vida de oração, porque a vida de oração é eficaz, perseverante, unânime, a chave de mudanças. Então como é que Paulo ensina isto? Paulo ensina isto em Hebreus 4,16. Quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Hebreus eram judeus convertidos ao Evangelho da Graça.
carta de Paulo aos Hebreus é tremenda. Tem aqui mistérios tremendos aqui. E Paulo diz: acheguemo-nos, portanto, essa é uma atitude minha, eu com Deus, você com Deus. Porque a igreja tradicional está habituada a resolver os problemas com os outros. Nós resolvemos nossos problemas entre nós, conosco, eu e Deus. Ele diz: achega-te a Deus, né? Acheguemo-nos, portanto. Agora ele tem aqui uma palavra muito interessante. Se você pode se achegar a Deus, ter intimidade com Deus, significa o quê? Que você tem livre acesso a Deus. O mesmo Deus que eu tenho livre acesso, você tem. Por quê? Porque o véu já se rasgou. Nós já estamos no Santo dos Santos. Nós não saímos do Santo dos Santos e costuramos o véu. E depois vamos e, Senhor, entramos na Tua presença. E saímos agora, Deus. E voltamos a entrar no domingo. E na segunda-feira a gente sai para botar, para quebrar. Não é assim a vida espiritual. Diz: achega-te com confiança. Confiança quer o quê? Quer dizer o quê? Ousadia, corajosamente. E ele disse: junto ao trono da graça. Junto ao trono. Quer dizer, a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade. Você está entendendo isso? Venha com ousadia, com confiança a este trono, diante dessa majestade, desta glória, deste poder. E você, ao fazer isto, você vai receber misericórdia. Você não vai receber cajado na cabeça. Você vai receber misericórdia. E você vai achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então, onde é que eu acho graça e socorro? Quando eu estou em oração. Quando eu estou em oração. Então, considere estas palavras corajosamente, confiadamente. Então, é você em oração diante do Senhor, confiadamente: Senhor, eu sei a quem eu pertenço. Eu tenho as tuas palavras no meu coração. Eu conheço as tuas promessas. Eu tenho uma fé vencedora. Eu sei que és tu que me fortalece. Eu sei que tu és o meu guia, tu és o meu orientador. Então, quando você vem confiadamente, você vem com humildade. Humildade. Você sabe que você tem o Espírito Santo. Você sabe que Ele é real, que Ele é fiel, Deus é fiel. Então, quando eu venho com humildade, eu não venho ameaçando Deus. Senhor, ou tu fazes, ou eu rasgo a Bíblia. Deus deve ficar tão nervoso, roendo unhas. Quando eu vejo os irmãos na televisão: oh Deus, agora, ou fazes, ou vou botar para quebrar, vou rasgar a Bíblia toda. E Deus diz: oh, rasga e compra outra. É bom para a obra de Deus. É humildade. Humildade. Eu passo no mínimo 30, 40 minutos todos os dias, no mínimo. Na primeira parte da minha oração é de louvor a Deus. Eu me ajoelho. Eu gosto dessa atitude de ajoelhar, de humildade, né? E eu digo: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito de Deus. Minha primeira palavra é de louvor. Porque vem logo à minha mente, eu lá numa estrada, caído, todo arrebentado num acidente do exército, apodrecido em vida do hospital. Ai, meu Deus, tu me deste uma segunda chance e eu agora vou acreditar em mim. Vou depender do meu taco. Então eu começo glorificando, exaltando. Eu sei exaltar e glorificar a Deus como pouca gente. Diante de Deus ele fala, com humildade, mas diante dele ele fala. Eu me recordo que eu costumo ir a umas reuniões de líderes, e toda vez que eu chego lá, quem vai orar? É o apóstolo. Quem vai orar? É o apóstolo. Às vezes eu fico constrangido, né? Até que um dia eu fui falar com o presidente dessa reunião e disse: por que o senhor tem tanta gente aqui, me chama sempre para orar? Ele disse: você quer saber? Quero. É porque você é o único que sabe orar. Todo mundo é assim: oh Deus, entramos na tua presença, saímos da tua presença, olha o diabo aqui. Então eu chego e digo: oh Senhor, Rei de reis, Senhor de senhores, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, a videira verdadeira, a oliveira onde eu fui enxertado, aquele que é o cabeça da igreja. Todo mundo fica dizendo: onde é que esse cara encontra essas palavras? Na Bíblia.
É porque eu amo louvar a Deus, eu amo esta coisa, essa questão da intimidade com Deus. Mas, bispo, eu sou um apaixonado por Deus. Então eu sei falar com Deus, eu sei o que agrada a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Agrada. Nós sabemos agradar uns aos outros ou não sabemos? Sabemos. Pô, domingo passado eu ganhei um pudim. Hoje eu já ganhei, da Dalva foi o quê? Bolinhos de bacalhau. Ai, Jesus Cristo, que o culto demora a passar, por favor, Senhor. Então, 2 Timóteo 2, 11 a 13 disse: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele viveremos. 12, se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Então, para reinar tem que perseverar. Se somos infiéis, graças a Deus, Ele permanece fiel. Pois, agora liga comigo com voz alta. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ser bom e mau. Ele não pode negar-se. Se você chega e diz: Senhor, me dá um peixe, Deus não vai dizer: não, ô anjo, pega uma cobra, uma serpente voadora e dá ali para o meu servo, vê o que é doce. Ele não faz isso. Se eu peço pão, Deus não diz: pega aí um monte de pedras, de borgais e dá na cabeça deles. Quer pão? É pão. Isso é maravilhoso. Então, quando você ora a Deus e vem com expectativas, é porque você está reconhecendo nele o seu sacerdote. Eu não vou à presença de Deus sem expectativas. Vou logo dizendo: eu louvo, adoro, glorifico, exalto, bendigo. Eu guardo, na minha mente é cheia de palavras de adoração e louvor. E depois de 35, 40 minutos, aí eu parto para a intercessão. Mas a minha comunhão não é me dá. Isso é engenhosidade. É o louvor, o reconhecimento da grandeza, da glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Se você faz isto uma prática de vida, vou te dizer uma coisa: sua família vai ser uma família poderosa. Não adianta, você tem uma família, é como um barco, tem remo. Não adianta um remar de um lado e o outro não remar, porque o barco vai andar em círculos, amado. Tem que ser todo mundo remando. Então, quando você vem com expectativas, Hebreus 3:1 diz isto: por isso, santos irmãos, amado, você é um santo. Mesmo que a tua esposa diga que não és. Ou teu marido: és uma santa. Irmãos santos, que participais da vocação celestial. É uma vocação. Considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da vossa confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Depois diz o versículo 2: o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então, nós temos um Deus fiel. Diga: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel sempre. Diga: Deus é bom sempre. Sempre. Ele não é bom e mau, Ele é bom. Ele é fiel. Então, quando você sabe que você está lidando, bispo, bota o versículo primeiro, por gentileza, outra vez. Quando você está lidando com o apóstolo e sumo sacerdote da tua confissão, Jesus, isto cria uma classe de confiança. É por isso que diz: achegai-vos confiadamente. Amado, é isto que tem poder para transformar qualquer situação. Qualquer. Oração é a parte mais importante da vida do cristão. Por favor, não saia deste foco a partir de hoje. Oração é eficaz. Olha o que disse Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados aos outros, orai uns pelos outros, para serem curados. Agora vem a parte principal. Muito pode. O que pode? Muito pode. Quanto? Muito pode. Por sua eficácia. Então, quando você começa a sentir uma resistência à vida de oração, o maligno já está semeando a falta de perseverança, o desinteresse, a preguiça. É porque ele sabe, amado, o indivíduo que é firme na oração, amado, ele é indestrutível. É uma rocha. Então ele disse: muito pode. Quanto? Muito. Por sua eficácia. Quer dizer que a súplica de um justo é tão eficiente, é tão eficaz, que ela pode muito. É por isso que às vezes, quando eu ando em lugares públicos,
A pessoa, eu posso andar em lugares públicos sozinho, sem problema, com a minha esposa, sozinho, não tem problema nenhum, não tenho dívidas com ninguém a não ser amor. As pessoas me abordam muito. Vem com um papelinho. Olha, o senhor depois podia orar. Eu falei, amado, vamos orar agora. Mas aqui, agora, encosta aí num cantinho. Em nome de Jesus. Você sabe, quem é da oração tem que expressar a vida de oração. Então eu queria que a partir de hoje, toda a igreja, sabendo que a oração é eficaz. Você sabe que a oração pode destruir um câncer, um tumor, um AVC, um Alzheimer, um Parkinson, uma depressão profunda. Pode fazer isto. Então vamos agora entrar em algumas regras. Primeiro, por que eu tenho que orar com eficácia? Porque a Bíblia diz que a oração é eficaz. Orar de forma a agradar a Deus, orar de forma seguindo as promessas. Eu não posso chegar e dizer assim, Deus, se for da tua vontade, me cure. Mas se não for da tua vontade, prepara a mansão celestial, porque eu vou juntar as botas. Então, isto não é uma oração eficaz. Eu não vou à presença de Deus sem uma expectativa de um Deus maravilhoso. Senhor, eu tenho uma mentira, eu declaro em nome de Jesus. Então eu tenho que fazer segundo as promessas, porque a oração eficaz, atenção o que eu lhe vou dizer agora, ela exige também um tempo a sós com Deus. Agora vem o grande segredo que eu queria passar aos senhores, meus filhos na fé. É que a oração da fé não é uma flecha. Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos começar. Já fiz a minha oração. Não existe flecha. Porque a irmã diz, pastor, eu oro sempre, todos os dias. O que o senhor fala? Quanto tempo o senhor fala? Não, eu digo assim, Senhor, em nome de Jesus, está feita a minha oração. Já é difícil nas famílias, que diz que as famílias têm diálogo de 3 minutos por dia, o resto é tudo silêncio, WhatsApp, o smartphone e tal. Os pais não abraçam os filhos não abraçam os pais. Depois o mundo atrai as pessoas, amado. Então agora vamos passar ao segredo. Mateus 26, 36. Olha só que lindo o que eu lhe vou ler, você vai me acompanhar mentalmente, tá bem? Pode falar sussurrando aí, acompanhando a palavra. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemani e disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali em cima, porque eu vou orar. Jesus orava. Ele era Deus, não precisava. Mas ele estava no ministério de filho, 33 anos, ele sofreu tentações, ele padeceu. Então ele sabia, o meu jeito de sair de todos os dramas da vida é a oração. Então ele foi orar. Agora ouça com temor isso aqui. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. 37, 38. Então ele disse, a minha alma, Jesus passou por uma depressão, hein? A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele disse, ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Por isso é que o apóstolo, na sua oração em casa, ele se prostra com o rosto no pó. Ele vem aqui, ele não vem aqui fazer teatro aqui na igreja, não. Eu venho fazer o que a minha intimidade com Deus manda. Diz que Jesus se prostrou sobre o seu rosto. Olha que atitude de humildade. Você tem comparação quando o indivíduo diz, eu vou rasgar a Bíblia, ou você me dá o Joaquinzinho para eu casar, ou então eu vou explodir a igreja toda. Amado, tira isso, tira o cavalinho da chuva. Isso não é assim. Diz que Jesus postou-se sobre o rosto e disse, meu Pai, se possível passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os. É assim que as igrejas estão, dormindo. E ele disse a Pedro, Pedro, agora vem o segredo da vida. Agora vem o segredo. Este segredo que eu queria lhe passar esta manhã como uma chave de vida vitoriosa. Nem uma hora,
Você pôde vigiar comigo? E diz depois: vigiai e orai, para que a tua carne não te tente, não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, estamos perfeitos, somos um espírito com o Senhor, mas nós temos uma carne, uma natureza carnal que não se converte, ela é fraca. E ele voltou e disse, tornando a retirar-se, orou de novo e disse: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis? Ainda repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, eis aí o traidor se aproxima. Então, versículo 46, levantai-vos. Então você sabe, aqui está o grande segredo da vida de oração. Não há vida de oração, em nome de Jesus tu sabes de tudo, amém, estou pronto, vamos para a guerra. Não está. Eu vou lhe aconselhar, comece, é um dos itens aqui da mensagem, comece 10, 15, mas você vai chegar uma hora que a tua alma pede, se eu orar menos de 1 hora por dia, meu irmão, eu quase morro. Nem 1 hora. Então nós precisamos de entender que temos que criar isso. Por que nós estamos acordando muito cedo? Para criar um espaço. Porque, amado, se você deixar para orar 10 da manhã, 4 da tarde, 3 da tarde, novela das 7, das 8, das 10, mudança de sexo, você não vai orar nunca. Você vai dando desculpa para tudo. Não, amanhã eu começo. Não, quinta-feira. Não, depois do equinócio. Agora mudou o equinócio. O sol já não está baixo. Agora está hora de orar. Não, mas com o sol alto não. Eu quero o equinócio baixo. Aí você vai andar de equinócio a equinócio, não vai resolver o problema. Então você tem que dizer, eu e Deus. Então você tem primeiro que orar com eficácia, segundo as palavras, usar os versículos bíblicos. Segundo, orar com eficácia também é buscar sabedoria. Provérbios 4,7 diz assim: a princípio da sabedoria, adquire sabedoria, com tudo que possuis, adquire entendimento. Adquire sabedoria. Tiago 1,5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente, e nada impropera, e se-lhe-á concedido. Então, oração com eficácia é oração sábia. Não é oração, oh Deus, se o Senhor não me der a Maria para eu casar, eu rasgo a Bíblia. Está ouvindo ou não estás ouvindo? Estás surdo, Deus. E Deus diz: ó Cisporina, Godofredo, você vem me ameaçar com a Bíblia. Então, sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. Qual é a forma que te agrada? O que tu queres? Como é que eu devo me portar nesta vida íntima? Terceiro lugar, orar com eficácia é permanecer na fé. 1 Coríntios 14:8 diz: Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem é que se prepara para a batalha? Então, você sabe, permanecer na fé é dar o som da trombeta claro. Não é, Senhor, se for tua vontade. Não, a vontade de Deus é curar, né? Se for tua vontade, me arranjar um emprego, senão eu me atiro da ponte de Rio Niterói como vingança. Não, Senhor, eu peço sabedoria a Deus, eu permaneço na fé, eu tenho uma trombeta com um sonido claro. A Bíblia diz, a tua palavra diz. 2 Coríntios 4:3 diz assim: tem no mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Então a nossa oração não é um choro, uma lamentação. Deus, olha a minha sogra, o meu marido, estás vendo, Deus, a minha mulher não faz nem um pudim. Não tem nada disso, Senhor. Eu uso a expressão bíblica, tua palavra diz. Isto facilita a vida da oração. Então tem que andar escolhendo palavras. Quarto lugar, orar com eficácia também é saber perdoar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não responde a coração de pedra. Perdão é vital para quem ora. Marcos 11:24-26. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e vai ser assim. E quando estiveres orando, por isso é que não dá para escapar, a carne não pode entrar nisso. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celeste vos perdoe de todas as ofensas. Versículo 26. Mas se não perdoares, o vosso Pai também não vai perdoar. Então a vida da oração não permite coração duro. Senhor, eu estou aqui em oração, mas aquela irmãzinha disse, aquele irmãozinho disse, Senhor, eu não consigo perdoar, oh Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero vingança, ele tem que morrer, ela tem que acabar, e tal, aí caiu o cabelo todo, Senhor. Não funciona assim. Senhor, eu quero estar limpo, eu quero estar, Senhor, é para perdoar, tira do meu coração, eu quero estar canal aberto, amado. Porque senão eu dou um nó na mangueira e depois não passa água. Então o indivíduo vai orar com briga com a esposa. Senhor, sabes como é, né? Essa aí, tal. Essa aí, tá. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Olha, a mulher que tu me deste. Eu não era assim antes, mas eu fiquei e tal. Oh Deus, amado. Deus corta as orações do marido que maltrata a esposa. Sabe aquele marido Durango Kid? Pode ser durão, experimenta ficar duro e maltratar a tua esposa, vai ver o que Deus te faz. Você pode gritar na madrugada. Eu tenho ao lado da minha casa tem um papagaio, fica o dia inteiro. Ô mãe! E às vezes de madrugada eu vou orar e fica o cara, ô mãe! Eu digo, puxa, meu Deus, até papagaio, cara. Vem daí, ô mãe! O indivíduo é papagaio, é gente, né? Papagaio. O cara aprendeu, ô mãe! E fica dia e noite o papagaio. Deus nunca ouviu uma oração desse papagaio, amado. O cara me perturba o dia inteiro. Não, e parece uma criança. O problema é que é uma voz de uma criança. Eu no início, alguma criança está gritando aí pela mãe, ó mãe. Até que nós fomos nos aperceber que não era um papagaio. Então tem muito papagaio que fica, ó Deus, e Deus disse, acerta com a patroa. Mas Deus, foi essa mulher que Deus... Acerta com a patroa, meu irmão. Vai lá, pede perdão, muda. Mas o meu temperamento, eu sou de sangue, tira o teu sangue todo, faz uma mudança de sangue, tira o sangue, faz uma hidratação nesse sangue, mas vai e pede perdão à tua esposa. Acerta com a patroa, depois vem. Oração requer fé, requer amor, requer perdão. Isto é oração eficaz, é oração com resultados. Então não espere que alguém que lhe feriu venha pedir perdão. Perdoe logo. É isto que gera intimidade com o Senhor. Olha o que diz o Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os Durango Kids. Não sabe quem eu sou. Termina tudo com uma florzinha ao lado do rosto. Adianta ficar, porque sabe quem eu sou, uma coroazinha em nome da igreja. Termina tudo, amado. Então é preciso, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, que são humildes, porque a essas pessoas Deus dá a conhecer a sua aliança. Agora vamos para a prática da oração em família, o segredo. Já vimos que tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Nem uma hora você aguentou ficar comigo. Então, nada de ficar com flechadas para Deus. Senhor, uma flechada, de tanto, uma flecha. Não tem flecha, tem tempo de intimidade. Louvor, adoração, depois parte para a prática da intercessão. Mateus 6:5-8. E quando orardes, não sereis como hipócritas. Gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos. Em verdade vos digo que já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, eu quero que você passe a ser um homem de oração, uma mulher de oração. Entra no teu quarto. Portanto, agora vem um segredo que eu quero lhe passar. Oração tem que ter um movimento do corpo também, porque às vezes a pessoa fica na cama e diz, Senhor, eu estou orando. Não está. Ele diz, tem que sair da cama. Entra no teu quarto, fecha a porta
E você vai orar ao Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. E orando, não use de repetições. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pai nosso está no céu. Ave Maria. Não. Isso quem faz são os gentios. Presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedir. Então, outro segredo que eu quero lhe passar. Você sabe que o Senhor, pelo menos na minha vida pessoal e de muita gente que eu conheço, aquilo é automático. Chega naquela hora, pá, o Espírito Santo acorda. Se o Espírito te acorda, não é para você continuar na cama e dizer: Deus, em nome. Ele diz: põe pelo menos a mão na boca, cara, está bocejando para mim. Tem que levantar, tem que sair da cama, tem que encontrar um canto. Eu faço isso no meu escritório. Tem que fazer movimento. Se você não faz movimento, a tua carne vai te dar um sono. Você começa a bocejar, os olhos pesam no lar. Que Jesus disse: teus olhos estão pesados. Pesa esse, depois pesa aquele. Você põe palito, ele fecha, abre, e você não orou nada. Então tem que sair da cama, tem que ir para um canto, tem que ir para um quarto, para uma sala. Tem que fazer movimento. Entra no teu quarto. Eu acho que assim, Deus, se todo mundo pudesse ter um lugar para oração em casa, seria uma coisa maravilhosa. A tua capelinha de oração, né? Pode ser no sofá, mas tem que sair da cama. Na cama, amado, não vai dar certo. Então, implemente uma vida de oração, fique fiel, creia nas promessas, crie um estilo de vida de oração. Porque sem vida de oração, você me dá mais 10 minutinhos? Tá. Sem vida de oração é um suicídio, amado, espiritual. Nós temos um postezinho, tem, bispo, sobre suicídio espiritual. Olha lá, 10 formas de suicídio espiritual. Pare de ler a Bíblia, pare de orar, pare de adorar, fique longe da igreja, fique longe dos irmãos, desonre os seus líderes, fale mal do apóstolo da igreja, faça da diversão a sua prioridade. Rock in Rio. Domingo não venho, porque eu vou estar no Rock in Rio. Faça isso. Fuja de encontros da igreja, nega o seu perdão, comece a falar dos outros. Olha lá o que tem lá, uma corda, isso é um suicídio. Tem nego que adora andar com a corda de suicídio. Não deixe isso aqui, seja um homem de oração, uma mulher de oração. Então, alguns conselhos nestes 10 minutos para a oração. Primeiro, inicie hoje. Hoje. Lembre-se do que o Senhor já fez na tua vida. Lembre-se quantas respostas Deus já te deu. Então, se Deus começar te acordando, levante-se, ajoelhe-se, fale com Ele. E eu vou lhe dizer, não existe melhor tempo de oração do que de madrugada. Por quê? No meu bairro só tem o papagaio. Mãe! Bom, mas durante o dia tem carro do lixo, tem aquela coisa do gás, né? Oi, gente, essa coisa do gás, pá. O afia facas, tesouras e navalha, que tem uma corneta. Você está lá em oração. Você não vai orar. Madrugada é a melhor coisa, no silêncio. O Senhor vai te despertar 4, 5, 6 horas. Acorde, saia do quarto, vá lá para o teu canto, tenha esse encontro de intimidade com Deus. Amado, Salmo 116 disse: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Então orar é ter a certeza da fidelidade de Deus. Hebreus 10, 19, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos. E ele diz no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou, isto é, então já temos esta intimidade. Amado, Ele é o mesmo de ontem, diz Hebreus 13, 8, Ele é o mesmo de ontem, Hebreus 13, 8, aí, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é de ontem, hoje, e é o mesmo e será para sempre. Deus é fiel, comece hoje. Segundo, escreva as mudanças que quer que ocorram na sua vida e na sua família, na sua vida empresarial. Olha, amado, se você for um homem de oração, uma mulher de oração, você vai ser a voz profética da tua família.
Eu vou lhe fazer algumas recomendações. Eu tenho no meu escritório 2 quadros de cortiça, cheios de papeizinhos, cheios de coisas que eu oro, questões desde igreja, questões pessoais, questões de saúde, questões empresariais, eu tenho lá. Eu vou lhe dizer uma coisa, ponha uma foto da sua família nas suas orações. Ponha o seu contrato de trabalho debaixo do seu joelho. Escreva os seus sonhos. Escreva. Comece pequeno, na madrugada. Você vai ver 10, 15, 20, vai passar 1 hora logo. Crie um hábito. Quando você tem um hábito, você cria uma resistência. A carne já não me domina mais. Eu não posso quebrar. No outro dia, não sei o que eu tive. O que foi? Eu não tive condições. Estava tão sobrecarregado, amado, que não tive condições. Nem o Senhor me despertou. Uma vez nisto tudo. O Senhor nem me despertou, não aconteceu nada. E eu, meu Deus, passou a minha hora. Aí eu sei que eu sou humano, também como os outros ainda. Agora, houve uma hora que o Espírito disse, não quebre estes elos. Aí eu tive que correr para o meu escritório e disse, Senhor, puxa, eu estava realmente muito cansado e tal. Então, vamos lá, Miguel. Estamos aqui os dois, fala, louva, engrandeça. Então, crie isto aqui, um hábito, você cria resistência. Terceiro lugar, una-se àqueles que são de oração. Una-se. Porque, amado, onde as pessoas oram, Deus opera. Onde Deus opera, há transformações. Então, você vai ver resultados unindo-se também a pessoas de oração. Porque se você passa hoje por uma relação quebrada, finanças frágeis, saúde precária, una-se aos homens e mulheres de oração da igreja. Colossenses 4:2 ele disse, perseverai na oração, vigie, perseverai, vigie, orações de graça. Então, orar vai substituir a reclamação, vai substituir a preocupação, vai substituir as ansiedades, vai substituir os temores. Ao longo do tempo, a sua vida de oração vai melhorando. Você vai sendo mais confiante, mais corajoso, você vai vendo respostas, você vai vendo mudanças. Por isso é que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, jogue a oração em cada situação. Una-se às pessoas de oração. Eu aqui na hora do ofertório, quando as pessoas chegam, eu digo, este é de oração, este está na madrugada, já temos um grupo muito grande no WhatsApp. Eu mando todos os dias uma palavra profética, as pessoas me respondem, entramos todos juntos em oração. Nós temos um grande grupo, mas é pequeno ainda. Para o sonho de Deus é pequeno. Então nós precisamos todos de entrar nesta intensidade de união de oração, vir a reuniões de oração às segundas-feiras, oração congregacional, oração pessoal. Amado, Deus recompensa a vida de oração. O que disse Paulo em Hebreus 4:14? Conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 10:35. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, amado, eu quero ser esta manhã esta voz de Deus para a sua vida que lhe chama a oração. E eu quero hoje, aqueles que precisarem, nós estamos já com o tempo um pouco avançado, eu quero hoje, aqueles que necessitarem, que queiram experimentar o favor imensurável do Senhor, eu quero hoje, a despeito da hora, amado, eu quero com os bispos da igreja, orar no altar pelas pessoas que acreditam neste poder da concordância da oração. Eu quero que você experimente o favor imensurável. Eu quero que você se livre dos pensamentos pequenos, que você espere grandes bênçãos de Deus através da oração. Eu quero que você comece a ver a sua promoção, o seu crescimento sobrenatural. Eu quero que você desenvolva na nossa igreja isto dentro do seu coração, na sua mente, para você receber o favor de Deus. Abra espaço na sua vida para crescimento. Deus vai fazer coisas grandes acontecerem. Então eu quero que você amplie a sua visão, comece a ver o seu futuro com os olhos da fé.
Não deixe pensamentos errados, não deixe nada que te impeça de ver coisas boas de Deus acontecerem. O Senhor hoje vai te dar ideias novas na oração, vai te dar bênçãos novas, vai te dar bênçãos criativas, vai te dar bênçãos sobrenaturais. Então, meu amado, livre-se dos odres velhos. Vinho novo, disse em Mateus 9,17, não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amado, livre-se dos odres velhos, os velhos pensamentos de derrota, de fracasso. Não há vida ampla, não há vida grandiosa, não há vida relevante com pensamentos pequenos e velhos. Não fique preso aos costumes limitados, não fique preso aos pensamentos negativos. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Esteja disposto a mudar, esteja disposto a expandir, esteja disposto a ampliar a tua visão. Não perca a tua oportunidade hoje. Hoje é tempo de virmos ao trono. Hoje há socorro, hoje há socorro, hoje há socorro para a tua vida. Você vai a um nível superior, a tua família vai se erguer a um nível superior, você vai atingir o teu potencial de vida. Deus vai lhe mostrar o seu favor esta manhã. Deus tem vinho novo para nós, amado. Deus quer que você se livre dos odres antigos e velhos. Comece hoje a pensar maior. Nada de mentalidade negativa, nada nesta igreja, ousadia. Vamos todos avançar, nada te impedirá, o agir de Deus está neste ministério. Então agora, para aqueles que querem vir ao trono com confiança, o bispo vai colocar por gentileza a palavra de Hebreus 4,16, com confiança. Se você ainda tem um tempinho para Deus, aqueles que precisam de ir embora, não tem problema, ninguém vai ficar triste, mas eu quero que você venha ao altar movido, odres novos, vinho novo, nova vida, nova postura de vida, novos sonhos, novas visões, novo patamar de vida. Eu quero me achegar confiantemente junto ao trono da graça. Eu quero receber misericórdia, eu quero achar graça, eu quero socorro. Hoje é a ocasião oportuna. Bispos da igreja, vamos ficar aqui na frente. Bispos da igreja, bispas da igreja, vamos ficar aqui na frente. Bispos da igreja, bispas da igreja, por favor, bispos aqui junto. Vamos convidar o povo de Deus. Vamos ter muita gente aqui orando. E o que nós vamos dizer? Vamos dizer: receba a misericórdia, o favor e o socorro. Vamos lá, saia do seu lugar agora com fé. Os irmãos que precisam de ir já, por favor, fiquem em paz. Você não vai entristecer ninguém. Você está em paz no nosso ministério. Nosso ministério te abençoa. Os anjos de Deus te levam em paz, amém? Vamos lá, amados, vamos lá. Socorro, socorro, socorro. Socorro para as famílias, socorro. Você que está aí pela internet, aí cabeça baixa, humilhado, apocado, diminuído. Isso não é a vida que Deus preparou para você. Deus quer que você vá muito mais alto. Pega os odres velhos, rasga e joga fora. Odres novos, vinho novo. Odres novos, vinho novo. Odres novos, vinho novo. É com confiança, hein? É com ousadia. É com ousadia. É com ousadia. Em nome de Jesus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Diga: odres novos, vinho novo. Diga: eu recebi a plenitude de Deus. Diga: o trono da graça está aberto e eu recebi misericórdia. Diga: hoje é o tempo oportuno. Diga: eu tenho confiança e ousadia para tomar posse do que é meu direito. Agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo
se manifestem na vida de todos e para sempre. Que os anjos te levem em paz, guardado de todo mal, do homem mau, do sanguinário, daquele que tem trevas, mas você tem luz. E onde há luz, até as trevas se transformam em luz. Graça e paz, um dia vitorioso, uma semana poderosa para a glória do Senhor. Amém.